Bem-vindos ao canal Gestão Pública Esquizofrênica. Meu nome é Paulo Fresneda e nós vamos hoje conversar um pouco sobre Estado e governo. Será que o Estado brasileiro existe mesmo? Ou a gente só tem um amontoado de governos temporários de 4 em 4 anos? Se você trabalha em gestão pública ou se você é um cidadão, você sabe do que eu estou falando. Não existe um plano de país, um plano estratégico de país. Existe sim algumas coisas de governo. Então nesse vídeo, como tem muito conteúdo, nós vamos dividir em parte 1 e parte 2. Na parte 1 eu vou focar mais na diferença entre Estado e governo, e porque essa confusão está matando os projetos de longo prazo do país e destroçando as equipes técnicas que são formadas ao longo do tempo. Bora lá? Então, bem-vindos. Agradecemos o seu like e a sua inscrição no canal Gestão Pública Esquizofrênica. Eu sou um profissional da gestão há mais de 50 anos aí na LIDE, de tentar melhorar a gestão pública do governo federal, e estou trabalhando junto com a minha colega, a Juliana Paiva, e além de ter trabalhado também com gestão, é uma designer gráfica muito competente. Então, o primeiro tema, que chama tema 1, chama Estado Brasileiro, realidade ou ficção? E por que esse tema foi escolhido? Quando eu comecei a escrever os outros temas, eu vi que tudo dependia desse tema, ou seja, esse tema influenciava todos os demais que eu ia escrever. Ele é transversal. Então, eu achei por bem. Embora muita gente ache que é chovendo molhado, a turma da gestão pública, os gestores devem saber do que eu estou falando, mas muita gente não sabe. Por isso eu resolvi reviver os conceitos. Sem falar que um Estado que não opera como um Estado impacta negativamente o progresso do país e tudo mais. Então, por isso que é importante falar sobre esse conceito de Estado e governo. Então, vamos alinhar os conceitos aqui, sem falar palavras complicadas. Nós escrevemos um artigo, ele vai estar disponível gratuitamente na Hotmart, onde vocês poderão pegar todo esse conteúdo que eu estou falando aqui de uma forma mais organizada, certo? Se você fizer uma comparação com uma casa, o Estado é a estrutura da casa, é o esqueleto da casa, ele é permanente, é o território, é o povo, é a soberania. E ele não deveria mudar de 4 em 4 anos. Já o governo você pode encarar como se fosse o inquilino dessa casa, é temporário. Ele pode ser o síndico, ele tem data para entrar e tem data para sair. Qual é o problema do Brasil? A gente vive no neopatrimonialismo, que é uma forma de governo que parece que você tem Estado, mas na realidade não funciona como Estado, funciona como feudos de grupos políticos que se apoderam do governo, porque foram eleitos, viram inquilino dessa casa e aí começam a governar do ponto de vista dos seus interesses políticos, e normalmente com prazo de 4 anos, porque é o prazo que ele foi eleito para ficar lá. Então ele é o dono das paredes, dos móveis e até da carreira dos gestores que estão lá, dos servidores públicos, né? É o governo de plantão. Ele trata a máquina pública como se fosse proprietária da máquina e não. Essa máquina não são deles, não é do governo de plantão, é do Estado, que é permanente e que deveria perpetuar por vários governos. Ter linha de diretriz, ter plano de ação, ter um plano estratégico do Estado, da nação, e não ficar presa a esses governos de plantão. E por que eu estou fazendo isso? Porque, na realidade, essa confusão de quem está no governo achar que é o Estado, e não é, ele é simplesmente um inquilino, ele é um gestor naquele período de tempo, que cria muita dor de cabeça, porque, tipo assim, muda governo, gente, é um cavalo de pau nos direcionamentos, o que era importante não é mais, agora vai ser outras coisas, projetos que estavam sendo executados vão ter que ser parados, porque o direcionamento foi alterado, então não tem nada de longo prazo, assim. Raramente você vê projetos de longo prazo realmente sendo executados com sucesso. Não é que não tem projetos, existem muitos projetos de longo prazo. O problema é se ele está sendo executado a contento. Por isso que vocês veem aí um monte de obra parada, né? Tem governo que entra e fala assim, só vou investir nas obras paradas. Não tem nem dinheiro para investir só nas obras paradas, porque todo mundo inicia, um governo inicia para fazer o marketing, para aparecer na imprensa e depois esquece, porque não tem a noção de Estado. Então, o longo prazo no Brasil, você pode dizer que dura até o próximo governo. Com muita sorte, talvez o outro governo. Eu já vivi governos que foram reeleitos e eu fiquei até assustado, porque dá a impressão que quem tinha ganho a eleição era outro candidato, não era o mesmo que estava governando anteriormente. Mas sem conotação ideológica, tá, gente? Porque mudaram as suas
apoios políticos, o que aconteceram? O direcionamento mudou totalmente, muita coisa que estava sendo feita foi parada. Então a estratégia é de governo, quando tem, né? Esse tipo de dicotomia entre Estado e governo, ele causa um negócio que a gente chama de descontinuidade administrativa. Ou seja, como não tem uma linha a ser seguida, cada um faz o que quer nos seus 4 anos. Tanto que o grande direcionador do governo, que para mim é um plano tático, é um tal de PPA, Plano Plurianual, que é basicamente a noção do que aquele governo acha que deve fazer. Eu costumo dizer o seguinte, como é que você está há tantos anos aí na gestão pública e não enjoou disso sabendo desse estado de coisa que você está falando? Tipo assim, se fosse um pedreiro, você constrói lá um muro, daqui menos de 4 anos, às vezes, vem alguém e mete o pé no muro. Aí você constrói o muro de novo, vem alguém e mete o pé no muro. Fala, por que você não cai fora? Para meu amigo, é porque eu tenho emprego permanente. Uma estrutura de governo que funciona desse jeito, você vai ficar reconstruindo eternamente as coisas. Enquanto isso, você está empregado. Não é uma coisa legal, não. Estou falando isso de gozação, sabe? E aqui eu listei algumas razões, que depois vai ser detalhada no vídeo seguinte, por que da escolha desse tema. Eu já falei da descontinuidade administrativa. É uma regra, não é exceção. Você quer ver em termos de gestão de pessoal, como o grupo político que assume o poder pode indicar quem quiser para os cargos que estão disponíveis? Quer dizer, entra lá um sujeito que, na verdade, é um cabo eleitoral e não entende nada daquela área, não sabe o que está sendo feito lá, vem com uma encomenda, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, todo ministro, quando chega no ministério, parece o Moisés descendo naquela tábua lá do monte, lá onde ele recebeu as revelações com os 10 mandamentos. É isso. Mas, ministro, não, e aquele projeto grande que está sendo feito? Eu não quero saber, agora é isso aí. É óbvio que é importante na democracia que o grupo político que assumiu o poder vai botar o tom dele, vai botar o direcionamento dele. Mas se ele derrubar tudo que está sendo feito, não tem um plano de Estado, né, fica difícil. Então, daí vem a descontinuidade administrativa que causa problemas de parar a execução de projetos, de destruir equipes, de desperdiçar dinheiro público e assim por diante. Então, projetos de longo prazo são quase uma utopia. Raro no Brasil os projetos de longo prazo que sobrevivem. E todos esses que sobreviveram foram porque projetos porque eles tinham uma tremenda força de resultados que eles estavam provendo, que ninguém teve coragem de cortar. O máximo que eles podem fazer é diminuir o orçamento, diminuir a velocidade com que eles estão sendo executados. O terceiro é o seguinte, que é a minha área de trabalho, que é a gestão estratégica. Imagina o seguinte, você trabalha numa corporação que não tem estratégia. Aí as unidades de negócio que estão embaixo, para onde é que a corporação quer ir? Ninguém sabe. Então cada caixinha dessa faz a sua estratégia para ir para algum lugar. Vocês imaginam a confusão que isso dá? É isso o próprio jeitão da administração pública. Como o país não tem um direcionamento baseado até em lei que se siga, né, que tem uma continuidade, não tem um plano estratégico do Estado, como é que vai ter plano estratégico do governo? Como é que vai ter plano estratégico de um ministério? Então, a gestão estratégica é um negócio muito esvaziado, muito difícil de ser executada a nível do governo federal. E eu vou fazer um tema específico sobre gestão estratégica no futuro próximo. E o que é pior ainda é nas pessoas, né? O sujeito está lá trabalhando, dando um duro lascado, de repente tudo aquilo que ele fez ou é jogado fora, ou é desconsiderado, ou diminui o orçamento, quase para, ou trocam ele de lugar, ou vem alguém e entra no lugar dele, caiu do céu, né? Então você tem um impacto direto na formação e motivação das pessoas. Fica muito difícil trabalhar. Então esses 4 itens aqui, que eu não vou falar muito, porque vou falar nos outros vídeos, descontinuidade administrativa, projeto de longo prazo, gestão estratégica e equipes e pessoas, são temas que são impactados fortemente pela não existência de um Estado estruturado, funcionando. Muitos vão falar que funciona, tem aí e tal. Não. Quem está na gestão pública, no executivo principalmente, percebe que há 4 anos você tem um novo direcionamento, que é o direcionamento daquele grupo político que assumiu o poder. Então, eu dou alguns exemplos práticos. Governos reeleitos. Muitas vezes eu até pensava assim, o cara foi reeleito, ele vai dar continuidade àquilo que ele fez nos últimos 4 anos. De maneira nenhuma. Muita coisa muda. Muda, sabe por quê? Porque até a turma que ele vai trazer para ser ministro, etc., vão ser diferentes, porque o apoio político que ele teve nas eleições, porque depende de quem foi eleito, é que quem vai indicar os cargos. Então chega gente ali com um papelzinho no bolso que é a encomenda
do que ele deve fazer, você está me entendendo? Então dá a impressão que seria uma continuidade, mas não é, é outro governo. Então é difícil esse negócio de montar um Estado. A outra coisa são os executivos. Hoje, eu já mencionei aqui, hoje esses novos ministros executivos do setor público federal, parece o Moisés descendo do Monte Sinai com as suas tábuas, com os 10 mandamentos. Gente, é por aqui que nós vamos. Mas, ministro, nós estamos indo para a direita, agora estamos indo para a esquerda, para frente, para trás, sem conotação ideológica, tá, gente? Estou falando só em termos de direcionamento físico mesmo. Não, aqui agora o direcionamento é esse e nós vamos para lá. Então, muita coisa é descontinuada, muita coisa é esvaziada, muita coisa é praticamente deixada de ser executada. E a outra coisa é que mesmo dentro do governo, como todo governo entra só com umas ideias, né, fica na campanha, fala aquele monte de coisa, tem fato político que acontece durante o governo que obriga o governo a reagir e tomar outros rumos. E isso dificulta você ter realmente continuidade nas coisas. Em algumas áreas, em alguns projetos, em alguns temas, às vezes dão verdadeiros cavalos de pau, né? Que está indo para lá e volta 180 graus para o outro lado. Você está me entendendo? Então isso daqui, eu vou dizer o seguinte, seriam coisas que você vê no dia a dia do funcionamento do governo. Executivo que se acha empoderado, isso é o neopatrimonialismo, né? A pessoa faz o que quer e estamos conversados. No artigo, eu vou deixar bem mais detalhado o que é isso, que eu não quero cansar vocês agora aqui nesse vídeo. Aí você teve uma ideia bem rasa sobre essa história de governo e Estado. Lembrando, Estado é permanente, cuida de povo, soberania, território. Governo é temporário, ele é o gestor naquele período de tempo de 4 anos, que é o mandato de um presidente no país, para gerir o Estado, ou seja, ele é o inquilino da casa. Gente, pelo que você está falando aí, o negócio é sentar e chorar, não tem solução? Solução completa a médio prazo e curto prazo eu acho difícil, mas tem alguns antídotos. No próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente esses temas do impacto de o Estado ser fraco e só ter governos em várias áreas dentro da gestão pública. E também apresentar alguns antídotos que podem ser implementados e vai contribuindo ao longo do tempo para realmente começar a dar uma consistência de Estado para o Brasil. Então, eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma pergunta, coloca aí no chat, que eu vou ter o maior prazer de responder. Não tenho solução, nem sei de tudo, só estou dizendo o seguinte, vivenciei isso, quer dizer, não tem Estado, só tem governo. Só tem governo, cada um faz mais ou menos o que quer, é o neopatrimonialismo, ninguém venha me falar que o Brasil é um Estado voltado para resultado, etc., tá? Não é, a gente deveria ser, porque tem condições para isso, mas infelizmente ainda não somos. Então, por favor, volto a pedir de novo que se dê o seu like aí, para apoio ao canal, se inscreva no canal Gestão Pública Esquizofrênica. Muito obrigado e até a parte 2 deste tema chamado Estado Brasileiro. Que Estado? Realidade ou ficção? Até mais. Fui!